pronto para despertar, Santos? Bora pensar diferente! Mistura Santista apresenta Despertando Consciências. As melhores entrevistas começam agora. Cultura, comportamento, histórias da nossa região. Conversas que provocam e inspiram. Fique com a gente. Mistura Santista, onde Santos pensa alto. Olá pessoal, hoje nós estamos fazendo um programa simplesmente sensacional. Sabe por quê? Porque quem vai ser o entrevistado hoje é uma pessoa sensacional. E para isso nós juntamos dois programas, né? O do nosso podcast Despertando Consciências e do JM Vídeos, o Mistura Santista. Porque ele merece. Nós estamos falando do nosso querido Rui Resch. Rui retifica. Não, tu corta a Roma, né? Nosso querido Rui Resch. É ao vivo. É como se fosse ao vivo. Não, eu sei, mas agora não dá para nada. Então, o Sombra está falando que eu falei para cortar, porque afinal de contas ele merece toda a apresentação. Mas o Sombra, que é da produção, falou assim: que não vou cortar coisa nenhuma. Tá bom? Mas, meu, Rui, é um prazer muito grande ter você. E você é uma pessoa realmente em Santos, na Baixada, não na Baixada como todo, é uma pessoa muito especial, tem um carisma muito grande e as pessoas têm um carinho muito grande por você. É um privilégio para mim, vocês me convidaram e eu aceitei com muita honra. Muito prazeroso estarmos juntos, conversando. Gostei, obrigado pelo convite. Olha, nós não vamos falar sobre isso, vamos falar sobre você, mas afinal de contas, nós estamos falando sobre a Associação Espírita Seara de Jesus. Sim. 68 anos. 68. É muito tempo, né? Eu sou um pouco mais novo que ele, mas não, entendeu? Mas é muito tempo. É uma vida. É uma vida inteira, né, Rui? E você realmente está quanto tempo na instituição? Na Seara de Jesus, 35 anos. Dos quais 33 como membro da diretoria. Olha, cara. E como dirigente, o presidente da diretoria executiva, é a terceira gestão minha. Terceira gestão. É. E vocês têm uma atividade importantíssima para Santos, que é a MEIMEI, né? MEIMEI. A MEIMEI é uma instituição referência, né? É um prêmio, uma missão que Jesus nos deu. Aquela escola com hoje 84 crianças, modo de falar, né? Alunos com necessidades especiais, e a gente tem feito tudo que é possível para fazer deles pessoas felizes, vivendo com suas síndromes, seus transtornos, mas alegres, confiantes e conseguindo extrair deles o melhor do seu potencial e das suas possibilidades. Eu tenho o privilégio de ser seu amigo e muitas vezes eu vou lá no Céu de Jesus, até à tarde dos nossos bate-papos, tem a turma da MEIMEI lá, e eu vejo o carinho e o amor que as crianças têm por você, né, Rui? Eles têm uma afeição muito, e você reciprocamente também tem por eles, né? Você falou certo, reciprocamente, porque eu amo aquelas crianças. Percebe-se. Eu tenho um carinho especial, eu agradeço a Jesus por me dado esse privilégio. Você até se emociona com isso, eu pensei que se emociona com isso. Se eu começar a falar muito. Você, na MEIMEI, você está quanto tempo atuando? Então, desde que eu comecei a participar da Seara, eu estou na diretoria, e a diretoria tem uma seção, tem um vínculo direto, porque nós somos os mantenedores da Escola MEIMEI. A Seara nasceu antes da Escola MEIMEI. Sim. E como é que aconteceu da MEIMEI, de repente, fazer parte da Seara? É uma coisa que o pessoal tem essa... o pessoal
são duas, apesar de estarem juntos, mas são duas instituições diferentes, né? Mas o pessoal acha que é uma coisa só, que é criação do Seara. É isso, não? A única coisa que nós somos um só é o CNPJ. Tá. Mas são coisas distintas. A doutrina espírita e a escola. Não tem vínculo. Não tem vínculo. Tanto que a maioria dos alunos que nós temos lá não são filhos de espíritas, são filhos de católicos, de evangélicos, por isso que a gente evita o proselitismo ali, a gente tem cuidado para não melindrar os pais dos alunos. Inclusive uma das diretoras é evangélica, né? A diretora que está praticamente mais de 30 anos conosco, ela é evangélica e praticante, não é aquela evangélica de nome que não, é evangélica que pratica mesmo. E bacana o respeito que há, né? Sim, eu acho que eu tenho acompanhado algumas atividades de vocês e quando ela aparece, o respeito que ela tem, né? E vocês quando ela manifesta também em público isso aí, ela elogia muito a doutrina, o trabalho que a gente realiza lá. Que é bacana isso aí, eu acho. Quer dizer que então a criação da Meimei foi por parte do Seara? Não. Sim. A Seara, eu posso contar a história, resumir? Eu vou tentar. Quando eu comentei isso no dia do aniversário, eu falei, gente, é muito difícil você resumir 68 anos em alguns minutos. Mas eu vou tentar, assim, de certa forma, fazer um resumo. A Seara nasceu no Porto de Santos. Os espíritas portuários, eles não tinham um lugar para se reunir. Eles faziam as atividades e tinham uma baita dificuldade de ter faltava para eles um local onde eles pudessem fazer as suas funções. O Anjo da Guarda, o Centro Espírita Anjo da Guarda, cedeu um espaço lá, uma sala, onde eles podiam se reunir para estudos, para reuniões da doutrina, reuniões espíritas e para saídas para fazer a filantropia ali, a ajuda, as visitas nos hospitais, nas creches e onde fosse necessário. E aquilo lá começou a criar corpo. A Seara foi fundada, ela nasceu no dia 17 de novembro de 1957. Então, 68 anos atrás. E aquele movimento, com a ajuda lá da Anjo da Guarda, cedendo um espaço, começou a ganhar corpo. E eles começaram, nessas visitas, eles tiveram contato com umas meninas que eram internas do Bem-Estar, né? Casa do Estar, acho que é o nome. Que tinha umas meninas que eram internas lá. E os dirigentes falaram, poxa, não tem como vocês criarem uma escola para nos ajudar e tal. E começou a se criar essa necessidade. Então... A Meimei partiu daí, então. A Meimei, você vê, a Seara nasceu em 57. E não chamava nem Seara, chamava MAEP, Movimento de Assistência, Estudos do Portuário Espírita, MAEP. E a Escola Meimei, ela nasceu em abril de 1963. Então são 6 anos depois, né? Então a Seara nasceu primeiro, mas ela começou a fazer esse atendimento ajudando as crianças, as meninas desamparadas, as crianças, que antigamente tinha um nome assim, que eles chamavam, que é um nome a gente evita até de comentar, né? Chamavam crianças retardadas, né? Ah, sim. Crianças especiais, excepcionais, especiais. E esse desejo de ajudar foi intensificando. Aí a Seara de Jesus comprou um predinho, uma casa, né, para começar esse atendimento. Primeiro foi eu esqueci o nome, eu até marquei aqui para não esquecer, o Soares Camargo, que foi naquela época ali, 63 mais ou menos. Depois, esse foi o primeiro prédio nosso, né? Nós estamos já no 4º. Você já estava nessa época, não, né? Não, né? Eu entrei na Seara em 90.
Quando foi em 61, a gente adquiriu um prédio chamado, na Alexandre Herculano 78, que foi uma clínica para emitir laudos e tratamento para essas crianças especiais. Tudo isso foi aumentando, né? Essa demanda foi aumentando. Depois nós passamos para um outro prédio, já no final de 63, que foi na Washington Luiz 321. Atualmente nós estamos no 443, tá? E foi em 1974, nós fomos para o Washington 443. Foi um trabalho intenso. A legalização jurídica da Seara aconteceu em 59, no dia 23 de março de 1959, numa sala que foi cedida pelo Juventude Espírita do Ismênia de Jesus. E nos ajudou aquele espaço lá para fazermos a assembleia. Aí foi criado o estatuto e a primeira diretoria da Seara de Jesus foi no dia 23 de março de 1959. E o Rui? Rui, hoje você é na nossa concepção, né? Você é uma pessoa muito querida, você é uma pessoa que as pessoas amam demais. Aparentemente assim. Você é gentil. Eu só falo o que eu vejo. A gente é uma pessoa alegre, né, simpática e tal. É lógico que a gente sempre tem um sonho. Você já realizou todos os seus sonhos ou ainda tem um objetivo na vida? Falta alguma coisa? Olha, praticamente quase todos, né? O meu sonho é que Jesus e o Pai me dê mais algum tempo. Esse já está realizado. Para que eu possa já está escrito lá em cima. Oferecer esse tempo meu para a Seara de Jesus e para a Escola Meimei. É parte da tua vida. Faz parte da minha missão, eu acho. Eu falo missão porque as coisas acontecem do inesperado. Eu fui batizado, crismado, casado, primeira comunhão, tudo na Igreja Católica, como a maioria de nós, né? E eu estava com 37 anos, minha esposa grávida, e eu descobri que estava com câncer. Eu tive que interromper meu trabalho profissional, eu em ascensão, eu bombando, né, na época, numa energia muito grande, eu tive que interromper tudo para poder me cuidar. O médico falou, esquece tudo que você está fazendo e se cuide, porque um câncer de osso, o osteosarcoma é muito agressivo, muito perigoso. A gente ficou muito assustado. O meu chefe, que era espírita, falou assim, Rui, Você já era espírita? Não, eu era católico, rapaz. Católico. E era amigo? Vai lá assistir uma palestra, tomar um passe, você vai se sentir bem, vai te ajudar. Onde é que era? Centro foi? Eu moro em São Paulo, morava em São Paulo nessa época. Em São Paulo. Né? E eu não conhecia nenhum centro, então eu fui na federação. A minha surpresa foi tão grande, porque eu tinha, de certa forma, um preconceito contra o espiritismo. Né? A ignorância é a mãe de todos os males, cara. A gente, quando falava espiritismo para mim, eu ligava com farofa, galinha, charuto, cachaça, nada disso. A hora que eu assisti a palestra, tomei o passe, aquilo fez um bem tão grande que eu comecei a frequentar a federação. E depois eu descobri que um ex-funcionário trabalhava na Seara Bendita e me levou para lá, eu fiz um curso lá de 4 anos e me tornei espírita definitivamente. Então eu fui católico até os 37, dos 37 aos 79 eu sou espírita. Foi uma coisa assim que nunca tinha me passado na cabeça, por exemplo, ser espírita, me tornei espírita. Nunca passou na minha cabeça ser um dirigente espírita, já estou na minha 3ª gestão. Então foi. E uma casa tão importante. Eu digo uma casa que é referência. Eu digo que o espiritismo me salvou. Newton,
eu não teria estrutura psicológica para aguentar o que eu aguentei, porque não foi uma cirurgia só. Cirurgia e tratamento radioterápico. Depois eu tive uma recidiva 2 anos depois. Cirurgia e tratamento radioterápico. No mesmo local? No mesmo local. E depois veio a 3ª recidiva. Cirurgia. Eu me preparei, inclusive, para desencarnar. Eu achava que, olha, Jesus e o Pai já mandou 3 recados, no 4º ele me leva. Mas ele tinha um propósito para mim, só que ele não me contou, né? Que ele queria... Mas te preparou, né? Ele queria que eu fosse espírita, dirigisse uma casa espírita e cuidasse das crianças. Ele queria que você tivesse fé, para poder manter esse processo. Foi assim que nasceu o espírito. A nossa querida voz... Bolinho, não, nossa. Rui, eu queria saber, eu senti que você se emocionou quando você falou das crianças. Você acredita que essa ligação com esse trabalho com as crianças, esse interagir de que essas crianças às vezes dão muito mais para você do que você fornece a elas, carinho e amor, vem de outras vidas? Você acha que essa ligação, ela vem da onde? Mostra o teu coração e fala. Eu não sei explicar para você, mas a ligação que eu tenho com as crianças é muito intensa, muito forte. Eu expresso isso de uma forma verbal para eles compreenderem, não só pelo carinho, a atenção que eu dou a eles, as coisas que a gente procura proporcionar. Todas as vezes que eu chego na Seara de Jesus, que eles estão reunidos no lanche ou qualquer reunião lá, eu vou onde eles estão reunidos e eu dou um grito, eu chego assim, grito, boa tarde, mas bem alto, e eles respondem. Aí eu digo, eu amo vocês, e eles respondem. Que bonitinho. A gente faz passeio, faz várias atividades com os alunos. Conte um momento de emoção que você teve com eles, que você não esquece jamais. Olha, emoção é ver o talento dessas crianças. A gente fica fazendo pré-julgamento que eles são, né, retardados, têm problema. Não é nada disso. Eles têm muito talento, muita inteligência, muita sensibilidade. É só a gente saber dar oportunidade e eles se expressarem. Um dos momentos mais que eu me emociono é quando a gente faz, por exemplo, a mostra cultural já o 2º ano, e teve uma apresentação da Páscoa, que as crianças, eles prepararam assim, o tipo de um teatro, né, da crucificação de Jesus, da ressurreição de Jesus. E Jesus era negro, era um aluno negro. Eles fizeram de uma forma tão intensa, tão emocionante, cara, que eu estava ali filmando, fotografando. Eu não conseguia... Você via Jesus ali, né? Eu não conseguia nem fazer o trabalho ali de gravação. Ano passado também, nós fizemos uma apresentação da Mostra Cultural no Teatro Rosinha Mastrangelo, né? E eles fizeram uma apresentação tão linda, mas tão linda, né? Todo mundo ficou assim emocionadíssimo, porque não esperava que aquelas crianças tivessem tanto talento. E agora, recente, né? Nós fizemos aqui novamente a Mostra Cultural, o tema era Amazônia, tempero, cheiros e... a Amazônia na atualidade e tudo o que envolve aqueles ribeirinhos. E eles fizeram a dança, várias danças, dança do boi, olha, o boi bumbá, que é apresentado lá em Parintins, né? Mas foi tão... O pessoal quando terminou o trabalho dele, a apresentação dele, o pessoal ficou de pé e ficou aplaudindo vários minutos, aplaudindo aquelas crianças. E isso mexe no emocional da gente. As mães
chorando de emoção, as pessoas presentes, o pessoal da casa do teatro chorando. E a gente... E tem muita coisa que acontece ali no dia a dia que toca na sensibilidade da gente, né? Teve um aluno que, numa entrevista que foi feita aí num colégio, eles perguntavam para os alunos assim: o que você gosta lá na escola Meimei? Ah, a comida lá é muito boa, a comida é muito... Você gosta dos professores? Ah, os professores são muito bons, tem muita coisa boa lá, a gente faz passeio, a gente faz tanta atividade lá. Aí teve um aluno lá, não vou falar o nome porque senão... Ele falou assim: o que eu mais gosto é quando o seu Rui chega e fala que ama nós. Ele fala assim: eu te amo, nossa. É a coisa que eu mais gosto lá na escola. Aí você fica imaginando, essas crianças, é que a gente não pode entrar em detalhe, mas se você soubesse, assim, de onde eles vêm, como que a gente... né, fica sabendo das coisas. Pode falar por alto algum caso, assim, para o pessoal ter ideia. Mãe prostituta, né? Entendi. Pais, relações homoafetivas. Abuso. Também. Abuso, sabe? Crianças que apanham, sofrem, né? Castigos físicos, a gente fica sabendo de coisas. E outras coisas também, por exemplo, a gente oferece para eles todos um almoço e um lanche sempre, tanto para a turma da manhã como a da turma da tarde. Para muitos desses alunos, é a única refeição que eles fazem, porque tem muita gente muito carente, tem mães com muitos filhos, né? Então, essa convivência, assim, e a gente sabendo dos detalhes, a gente se comove. Você vê um potencial neles? Você consegue perceber que vai sendo potencializado, por mais que eles tenham algumas limitações? Tem. Existe a compensação? Existe casos, assim, por exemplo, de crianças que chegaram e não falavam nada. A gente, inclusive, pensava que a criança era muda. Só que depois de alguns meses, 6 meses, 8 meses, a criança estava falando feito um papagaio. E os pais também não entendiam porque ele não falava e agora ele está falando. A gente sabe que a espiritualidade que tem ali na Seara de Jesus tem um carinho especial por essas crianças, e eles não recebem só ensinamento pedagógico e outros ensinamentos das oficinas de cultura, de artesanato. Eles recebem assistência espiritual 24 horas por dia, não é só no momento que eles se encontram lá. Então a coisa, às vezes você chega aluno que já trocou de escola 4, 5 vezes e não quer agora sair da Meimei, porque foi expulso, né? Os pais foram obrigados a retirar por causa da agressividade, por causa do comportamento nas outras escolas, e eles chegam lá, mas a espiritualidade abraça aqueles alunos de um jeito, e a equipe também, né, multidisciplinar, que é muito bem estruturada, muito bem formada, todos. A gente não oferece só o apoio pedagógico, o trabalho. Tem lá uma fonoaudióloga, uma psicóloga, uma terapeuta ocupacional, a gente tem professor de música, professor de capoeira. A gente cria todas as condições para que eles realmente gostem, se interessem, participem, e a gente consiga tirar deles o melhor. Qual o tempo que eles permanecem lá? Olha, 4 horas, porque são 2 turnos de 4 horas cada, né? A turma da manhã, a turma da tarde. E a maioria tem eles frequentam outras escolas também. Tem inclusive 2 alunas lá que elas são internas no colégio de irmãs, colégio de freira. Elas são internas lá e as irmãs levam elas para participar na escola Meimei. Me diz uma coisa, com toda essa sensibilidade que você tem perante um trabalho desse, qual a importância da tua família
A tua família foi importante para que você criasse esse sentimento, consolidasse as tuas emoções? A tua família, fala um pouco de você. Nós somos 6 irmãos. Eu sou o mais velho, né? E graças a Deus estamos todos vivos. Mas, claro, o pai, a mãe, a família, meus pais tiveram sempre uns ensinamentos para nós que foram fundamentais. A resiliência que nós todos sofremos, passamos por necessidades grandes. Meus pais eram muito pobres, né, cara? Eu tive dificuldade. Nós não passamos fome, mas necessidades a gente sempre teve. Mas meu pai, minha mãe sempre foi muito próximo, muito amoroso com a gente. Isso ajuda muito a criar esse amor, esse elo, esse sentimento, né, de necessidade, de convivência com a dificuldade. E tudo isso ajuda a moldar a gente, sensibilizar a gente, estar pelas pessoas mais carentes, mais necessitadas. E qual foi o momento de maior emoção na tua família, assim? E, cara, eu tive muitos momentos. Mas aquele que você não esquece jamais, fala assim, aquilo mexeu comigo. Aquilo que aconteceu na minha família, talvez um momento, pode ser para o lado bom, para o lado positivo, ou talvez uma dificuldade. Olha, teve um fato que eu tinha 10 anos de idade. Meu pai era motorista e ele mesmo que corrigia, ele consertava os carros dele, né? Carro de praça. Foi uma coisa que mexeu muito conosco. Meu pai consertando o carro dele, uma peça caiu lá. Antigamente o ventilador do carro, ele não era de plástico, ele era de ferro. E caiu uma peça no ventilador, na hélice, e jogou e furou, e vazou o olho dele. E minha mãe viu, porque ele entrou assim com o olho pendurado, assim, cara. Foi uma coisa chocante. Depois ela contava pra gente, a gente ficou assim, apavorado, desesperado. Meu pai quase morreu de hemorragia, porque Lavínia é 70 quilômetros de Araçatuba, mas esse período de uma hora e pouco de carro lá, ele quase morreu por hemorragia. Então aquilo lá chocou muito, mexeu muito. Você tinha que idade? 10 anos. Aquilo foi uma coisa que mexeu na estrutura. Já tinha consciência, né? Já tinha. Percepção, né? Mas Zé, tinha várias, assim, momentos de emoção na vida, muitas, não sabia. Eu não lembro agora, assim, uma que tocou mais profundamente. Mas aconteceram muitas coisas ao longo da nossa existência. Antes dele fazer a pergunta, e os amores? Fala um pouquinho. O pessoal quer te conhecer. Olha, você ainda é apaixonado? Eu não sei se eu posso. Você ainda é apaixonado? Eu sou apaixonado pela minha esposa até hoje. Aliás, ela que me resgatou, porque eu ia ser um solteirão. Eu não sei se eu posso dizer, eu era muito galinha, muito namorador, sempre fui assim, muito danado. Mas a hora que essa moça apareceu, né, mexeu. Quantos anos? Tinha 28. Eu conheci ela aqui em Santos. Eu morava em São Paulo, ela morava, os pais dela moravam aqui, ela estudava na USP lá em São Paulo. Aliás, ela estava se preparando para estudar. Eu vim visitar um amigo aqui em Santos, que trabalhávamos junto na Promon Engenharia. Ele sempre, de vez em quando, dormia lá no meu apartamento, quando ficava muito tarde. E ele, Rui, você tem que conhecer Santos, tinha uma churrascaria em São Vicente que fazia uma costela maravilhosa, vamos lá, e você vai conhecer meu filho, o filho dele especial também, né? E a hora que eu cheguei aqui, né, fui na rua, não lembro o número, mas foi na Rua Bahia. Eu estava sentadinho lá na sala com ele, conversando, a Silvia passou assim, com salto 7,5,
toque. Eu olhei pro Godinho, chamava Antônio Carlos Santos Godinho. Falei, Godinho, quem é essa moça? Falou, não é do teu bico. Ela tem namorada e você tem namorada, você não se meta. Os pais dela são meus amigos. Eu falei, mas por que essa agressividade toda? Porque eu te conheço. Você é um malandro sem vergonha. A fama te precede. Eu falei, não, pelo amor de Deus, eu sou respeitador, fica tranquilo. Eu só quero saber quem é ela. Mal sabia ele, rapaz. Foi ali que eu conheci, vi a primeira vez e depois a gente conseguiu nos ver, mas encontrar outras vezes lá em São Paulo. E, rapaz, não teve jeito. Mas quando aconteceu de você, de repente, deu clima... mas foi aí. Sim, a primeira vez, aí, depois teve uma segunda... Ela não percebeu ou passou desapercebida? Eu acho que ela notou, sim, mas ela disfarçou bem. Amor à primeira vista? Foi amor, de primeira vista. Então, até hoje, né? Nós somos casados há 48 anos. Então, antes de continuar a entrevista, olha para a câmera e manda uma mensagem para ela. Eu falo para ela, não acredita, eu te amo, Silvia. Até hoje. Eu sei que você não acredita muito. Normalmente não é que... Ela dá risada quando eu falo para ela, eu te amo tanto, que você não sabe. Ela fala assim, né? Quando é que você vai arrumar o quartinho lá? É bem assim. Me ama, né? Eu usei o quarto de empregado, eu usei para colocar minhas bagunças, minhas tralhas de pesca que até hoje ainda guardo. Eu falo assim, você vai me dar uma prova de amor o dia que você limpar aquele quarto lá. Fala, vai demorar um pouquinho, você está querendo muito. Mas eu respeito muito minha esposa, eu sempre agradeço a Deus, porque... ela não é só uma esposa maravilhosa, ela é uma mãe, uma avó presente maravilhosa, ela é uma companheira. Na Seara também, nós trabalhamos junto na quinta-feira. A gente está junto e quando eu fiquei doente, ela parou de trabalhar para ficar cuidando de mim, me ajudando. E essas coisas a gente não esquece. Cara. E o pai, Rui? Meu pai era muito severo. Mas ele me ensinou uma coisa, começou a me levar para a pescaria com 4 anos de idade. Então a gente tinha uma ligação muito forte na questão pescaria. A gente estava sempre junto, sempre pescando junto. E eu tenho excelentes recordações do meu pai. Tá? Meu pai era músico profissional. Uma coisa que ele ficou frustrado, que ele tem 6 filhos, né? Teve 6 filhos. Ensinou muita gente música em casa, no conservatório, e nenhum filho se interessou em ser músico. Nenhum. Mas meu pai... eu acredito que o importante não é a música, né? É aquilo que você cria o cidadão. É, né? Verdade. Mas, de bem. Ele achava, ele inclusive falava para mim... Eu acho que eu sou o único dos irmãos que vai chegar aos 80 anos. Morreu com 79. Quase, né? Quase, faltando poucos meses. Mas os irmãos dele, todos morreram antes dos 80. Só teve uma irmã dele, que era uma freira, que passou dos 80. O resto morreu tudo antes. Você tem filhos? Eu tenho um casal de filhos. Então, agora o Rui pai. Rui pai. Não é o seu pai, é Rui pai. Eu curti muito quando eles eram pequenos, porque eu tenho a mania de fotografia, tirava foto deles quase que diariamente, tirava muitas fotos. Mas eu só amo meus filhos. Eu tenho uma coisa com eles que eu não gosto de falar disso, mas eu acho que é um exemplo para outros pais também, que eu sei que passam por problemas semelhantes. Tem uma coisa que de uns anos para cá dividiram muitas famílias, é a política. Meu filho é advogado, minha filha fez jornalismo, rádio e TV. Então você sabe a formação que esses meninos têm. É esquerda. E o papai é direita. Então, só que isso não interferiu
mas é uma prova de respeito e consideração minha para eles e deles para mim. Eles com a ideologia deles e eu com a minha, mas a gente se ama, se respeita, se encontra e não interfere em absolutamente nada. Eu vejo que essa questão política tem dividido muitas famílias, muitos pais e criado muitos problemas. Mas graças a Deus, comigo e com meus filhos, a gente se ama, se respeita, embora sejamos diferentes, ideologias diferentes. Eu amo e respeito a todos eles e demos para eles todas as condições para eles sobreviverem sem nós um dia e tá tudo bem, né? Meu filho é um bom profissional, não é porque é meu filho, mas eu sei que ele é muito competente. Minha filha também foi professora de inglês, morou em Sydney por quase 3 anos e a gente tem uma vida muito boa, uma aproximação, um convívio muito social, muito bom. É avô, não? Tem um neto também. Que idade? Filho do meu filho. Agora ele fez 14 anos. Caramba, velho. Ele é meio mesticinho japonês. A mãe dele era mestiça e ele teve uma assim... Mas é um menino maravilhoso, chama Arthur. Engraçado que ele estuda no colégio Sagrado Coração de Jesus, lá em São Paulo, que foi onde minha tia Freira trabalhou e lecionou, que é lá no Sagrado Coração de Jesus, na Pompeia. E ele hoje é aluno lá. Tem o segmento religioso é espírita ou não? Tem segmento dos teus filhos? Meus filhos, sim. Meu filho agora começou a frequentar Umbanda. E está adorando. E eu falei para ele, tá bom, você está gostando? Falou, pai, eu estou encantado. Falei, continua, claro. Faça isso. Aí a minha filha já foi conhecer, já gostou também. Falei, se você gostar, continua também. Né? Claro. A Umbanda é uma coisa maravilhosa também, pratica a caridade, faz tanta coisa boa. Né? A gente não deve ter preconceito de nenhuma religião. Com certeza. Eu queria que você falasse esse dom de saber administrar o Seara de Jesus, a Escola Meimei. Essa experiência sua vem da onde? Porque você é um sucesso. Não, como administrador e como todo, e sim como aquele que coordena, que cuida. Inclusive, estávamos falando em off sobre essa questão das redes. O ser humano ele é muito complicado, né? Quando tem ego, quando tem melindre. E você sabe lidar com isso. Conta um pouco, fala um pouco disso. A minha formação é contabilidade. Eu fui técnico em contabilidade muitos anos. Depois eu fiz faculdade de administração. Sempre trabalhei, depois dos 25 anos, sempre trabalhei na área gerencial. Trabalhei na CETESO, lá em São Paulo, era chefe de divisão. Trabalhei na CPOS, fui chefe de divisão. Fui superintendente no shopping São Bernardo do Campo. Quando mudei aqui para Santos, eu e o cunhado fomos sócios num posto de gasolina, depois num centro de formação de condutores. Eu sempre atuei nessa área gerencial, por formação. Mas tem algumas coisas que eu acho que você consegue se equilibrar em qualquer situação, a parte técnica, conhecimento técnico. Quando você não domina um assunto, você contrata alguém, um assessor, tal, que pode fazer o seu trabalho ou juntos trabalharem e se completarem. Mas a habilidade no relacionamento interpessoal é uma das qualidades que mais desafia o administrador. É você conviver com o diferente em qualquer situação, mas ter uma atitude de respeito e saber lidar, saber falar na hora certa, saber conversar com as pessoas, sabe? Eu tenho um texto que eu costumo, às vezes, eu até trouxe esse texto porque eu falei, olha, se eu tiver oportunidade eu vou falar, vou comentar. Eu acho que em qualquer atividade que você desenvolve, qualquer,
é necessário que aquele que preside, que dirige, ele tenha a mentalidade do espírito de equipe. E esse texto, que às vezes eu até coloco nas redes sociais, é um texto curto, mas define claramente como que uma pessoa pode ter sucesso em qualquer atividade. Esse texto ele diz assim: uma equipe é mais do que um grupo de pessoas. É a soma de muitas energias, mais que a divisão de tarefas. É a união em torno de um objetivo. A parceria cria a confiança. A habilidade cria o respeito. E o sincronismo de todos produz resultados notáveis. Eis a forma do sucesso. Dominar a relação interpessoal, saber lidar com as pessoas. Tem gente que é muito competente, conhece muito, mas não sabe comunicar, ele não sabe, ele não tem esse poder de comunicação, de tato, de sensibilidade com o ser humano, de empatia. Então eu acho que isso aí ajuda muito. E eu procuro assim criar esse espírito de equipe na Seara de Jesus, com todos, o pessoal da escola, o pessoal da doutrina, a gente faz essa interação, essa empatia, e por isso que dá tudo certo. Aquele que quer centralizar tudo, resolver tudo, gera o chefe, né? Existe o chefe, aquele que manda, que ordena, e existe o líder, que é aquele que lidera, por exemplo. Então, é fundamental essa diferença, no tratamento com as pessoas. Eu creio que é isso que faz mudar. A Seara não é agora, sem falsa modéstia. Eu recebo muitos elogios, também críticas, mas uma das pessoas agora no aniversário da Seara falou: Rui, você mudou a Seara de Jesus. Eu estou aqui quase 30 anos, você transformou. A Seara de Jesus, antes do Rui e depois do Rui, é diferente. Eu vou dar um exemplo, por exemplo. Quando nós chegamos lá, só tinha 2 salas que tinham ar-condicionado. Parece uma coisa boa, né? Lá dentro daquele salão enorme só tinha ventiladores. As salas de aula só tinha ventiladores. Eu falei, não pode, tem que ter. Não, mas a luz é muito cara. Pois a gente criou condições, trouxemos energia solar para a Seara de Jesus e climatizamos todas as salas de aula, climatizamos toda a administração, climatizamos todas as dependências da Seara, climatizada, até a sala de fisioterapia, a cozinha e a padaria artesanal tem ar-condicionado. Então essas coisas, as pessoas gostam, se sentem valorizadas, motiva, sabe? Nós tínhamos 4 combis para transportar os alunos. Hoje nós temos 3 splinters e uma Kombi. Porque no morro tem alguns lugares que a Splinter não sobe, não vai. Aí a gente coloca a Kombi. Então a gente procura fazer essas melhorias todas com uma boa parcerias. Nós estamos conseguindo já há uns 7 anos uma verba através de um vereador de Santos, 2 agora, que é o Bruno Orlandi e o Paulo Miaciro. Todo ano eles reservam uma verba parlamentar e a gente faz as melhorias para a Seara de Jesus. E a gente acabou de receber também uma parceria que nós fizemos com a Fresb, R$40 mil. Nós recebemos recentemente, que a gente está muito agradecido, porque é um projeto para ajudar especialmente
os autistas. Você sabe que os autistas, eles têm uma dificuldade de comunicação. Uma das características do autismo, dessa síndrome, é a dificuldade da empatia, do comunicação. Tem alunos que se comunicam bem através de uma folha de cartolina apontando desenhos e ícones. Tem outros que os pais têm condição, com um tablet ele consegue se comunicar bem com a família. Essas crianças todas, elas agora, todos os autistas lá na nossa casa vão receber um tablet, vão receber um software, vários softwares e cursos de preparação e treinamento para os pedagógicos poderem interagir melhor com eles. Então foi um benefício maravilhoso. E a gente está de olho em tudo que acontece com outras casas também, a gente procura saber, se informar, para poder levar para a Seara de Jesus esses benefícios. É assim que a gente faz, é assim que a gente procede. Newton. Você consegue, vocês fazem, eu comentou agora, mas vocês fazem intercâmbio com outras instituições? Existe esse intercâmbio? Intercâmbio cultural. Por exemplo, nós temos professor de capoeira, nossos alunos que frequentam a capoeira, agora eles aprenderam, vários deles, e outros estão aprendendo, vários deles aprenderam a trocar os instrumentos. E aquelas piruetas, aquelas coisas que eles fazem, é inacreditável, rapaz. Você vê os alunos fazendo exatamente como faz os mestres da capoeira. E a gente já se apresentou em alguns outros colégios e fomos muito aplaudidos, muito, muito elogiados. E essas apresentações que a gente faz da mostra cultural, a gente, por enquanto, a gente só consegue fazer para o pessoal da escola e da doutrina. Mas a gente está pensando de alugar ou conseguir um ambiente maior para a gente levar as crianças a fazer essa apresentação também para um público maior. Além desse plano que você tem, que já está escrito lá em cima que está tudo ok, beleza, de longevidade, tem algum projeto que você ainda tem atualmente, fala assim, pô, ainda não consegui fazer isso, mas eu vou fazer? Ô Nilton, eu sei que não é fácil, eu sei que isso é uma coisa bem complexa, mas a limitação de 80, hoje nós temos 84 alunos, mas 80, oscilando, né? 75 até 84 hoje. Eu acho que esse benefício, e por ser a Escola Meimei uma referência em Santos, o número limitado de alunos é uma coisa que às vezes me frustra. Eu gostaria de abrir essa participação para o dobro ou o triplo de alunos. Só que ali, naquele espaço, nós não temos condições. O meu sonho, e eu acredito que isso é viável, eu não posso citar, mas nós já recebemos um donativo de 2 apartamentos em São Paulo, um na Alto de Pinheiro, outro em Pinheiro, que vale aproximadamente, segundo uma estimativa assim, 3,5 milhões a 4 milhões de reais. Esses apartamentos. Essa pessoa, ela nos deu, já fez a transferência, a escritura para nós, os apartamentos são nossos, com usufruto, e eu espero que ela viva muitos anos. Então, provavelmente, eu não vou alcançar, porque eu quero que ela viva mais 20, 30 anos. Espero que Deus o abençoe grandemente, que ela tenha saúde e possa viver muito. Mas um dia eu gostaria de pegar esses imóveis, vendê-los e montar uma escola aqui em Santos, principalmente na área noroeste, na zona noroeste, que é onde mora a maioria dos alunos da Seara de Jesus. Fazer lá uma escola, né, modelo mesmo, uma escola maravilhosa, e colocar lá 200, 300 alunos ou mais. Esse é meu sonho. Eu espero que um dia, né, ou eu possa ver de algum lugar, porque provavelmente eu não vou assistir isso.
Mas eu tenho esse sonho e eu gosto de expressar isso para aquelas pessoas que estão ali e que provavelmente, futuramente, serão os dirigentes da Seara de Jesus. Eu gostaria que eles também pensassem dessa forma. É um sonho, pessoal, Rui. Sonho. Vamos agora. Não, olha, eu não vou falar sonho, eu vou falar para você que é um pouco de. Falta de estímulo, sei lá. Mas eu tenho uma grande frustração, sabe? Eu não falo inglês, cara. A minha mulher fala, meu filho fala, minha filha foi professora e eu não falo inglês. Eu domino muito pouco. Gosto muito de viajar, faço muitas viagens e já aprendi muita coisa, mas eu me sinto frustrado de não dominar a língua inglesa. Com 80 anos de idade praticamente, que agora em abril faço 80, e ainda não falo inglês. E meus filhos e minha esposa falam. Manda a esposa ensinar, uai. Tem umas coisas que não casam, né? E outra frustração, não é frustração, eu fiz uma troca. Eu sou apaixonado por pescaria. Pratiquei pesca aqui uns 40 anos. E já vendi o barco, vendi o motor, tal, não pesco mais, mas eu sinto falta. Mas eu ainda prefiro, eu troco o meu tempo para a Seara, eu não troco pela pescaria por enquanto. Mas eu gostaria de começar a voltar aos poucos, assim, que é uma coisa que me faz muito bem, que me dá muita alegria. Prazer, né? Fala. Rui, nós estamos chegando perto do Natal, nós sabemos que você é o Papai Noel, se as crianças não sabem, eu estou sabendo agora, né? O verdadeiro Papai Noel está aqui. E eu queria que, nessa finalização da nossa entrevista, que você falasse um pouco sobre o Natal, sobre o ano, porque tem anos que às vezes são um pouco mais difíceis, outros são melhores. Então, eu queria que nesse encerramento você falasse sobre o ano, falasse sobre o Natal e a tua experiência com o Papai Noel. Aí no preâmbulo, como tudo isso começou? Como é que o Rui começou a ser o Papai Noel? Olha, uns 6, 7 anos atrás, eu tinha uma festa uma festa de Natal lá, eu coloquei um chapéu, aquele capuz do Papai Noel. Alguém me emprestou e eu coloquei aquilo, mas eu usava barba, né? Então os alunos tiveram uma reação tão boa, assim, o Papai Noel, começaram a me chamar, eu só por causa daquele capuz e da barba. Eu gostei daquela receptividade, né, daquele carinho dos alunos. Eu falei, ano que vem eu vou vestir de Papai Noel. E comecei a fazer isso já. Cara, eu não sei, é uma coisa tão boa para eles. Muitos acreditam 100%, né? Outros já sabem quem é o Papai Noel. Mas me faz tão bem. Como é que foi essa primeira reação? Quando na primeira vez, tu colocou, aí essa primeira vez foi sucesso mesmo. Foi uma coisa que eu chorava junto com os alunos. Tinha aluno que abraçava o Papai Noel e chorava. Eu chorava junto. Foi tão bom. Aí eu falei assim, agora eu vou aprimorar, vou pôr o complemento todo, né? Não é só o casaco e a calça. Aí tem um amigo me arrumou uma bota, ele é motociclista, emprestou a bota de motociclista dele. Eu arrumaram um cajado para o Papai Noel, o sino. Então o Papai Noel, quando chega, ele faz a festa, faz completo. Ano passado me convidaram para fazer o Papai Noel lá na creche Maria Inês, lá da loja Damasco, né? E aí era tudo criançadinha de 4 ou 5 anos. Nossa, foi um sucesso. E o bom é que ele tá puxando tua barba porque não vê. Também, acontece, puxa. Pra ver se é, né? Mas olha, é uma coisa indescritível. Se você vivenciar ali, a Silvia, minha esposa, ela fala assim, você incorpora o Papai Noel até o Ano Novo. Pelo amor de Deus, corta essa barba.
Apara a barba agora, né? Antes do Natal. Mas eu me sinto bem, cara, eu me sinto bem, eu sinto que as crianças são felizes. A gente faz isso com tanta alegria. Aquelas sacolinhas que as pessoas que frequentam, os padrinhos, né? Eles fazem aqueles presentes para os alunos, eles adoram, que ficam esperando o ano inteiro de lá. A gente também oferece uma cesta de Natal para todas as famílias, além daquelas básicas que a gente já faz para muitas famílias, a gente oferece no final do ano uma cesta básica para todas as famílias, todos os alunos. Então é um dia de festa. Aí eu tinha uma certa frustração, porque lá o espaço é pequeno. A gente tinha que fazer 2 festas, turma da tarde e turma da manhã. Eu falei, ano que vem tem que ser todo mundo junto. Então esse ano nós já vamos juntar a turma da manhã com a turma da tarde, vai ser uma festa maior, mais intensa, mas eu falei, é pouco, porque cada aluno só pode levar um membro da família, isso aí não está certo. Então ano que vem eu quero a família inteira, então nós vamos tentar. Você vai fazer lá no nós vamos ter que. Cabe todo mundo? Na Seara não, a gente vai fazer fora. Ah, tá. E ano que vem a gente já vai fazer convidando a família inteira, então eu quero mais de 500 pessoas. Legal. Mas vai ser uma festa maravilhosa. Dá a sua mensagem então para o pessoal do aniversário do Seara de Jesus e do Natal, né? Sim. A Seara de Jesus vai agora até o dia 13, depois ela vai fazer um recesso, mas eu peço a todos aqueles que gostam, por exemplo, o Evangelho no Lar vai ter continuidade, não terá interrupção. Mas todos aqueles que precisarem, nesse interregno aí do recesso, da nossa ajuda em algum momento de necessidade, que nos procurem e que todas as famílias possam aproveitar esses momentos de descanso e de união familiar, reconciliar aqueles probleminhas que tiveram durante o ano, tentam se reconciliar e festejar o aniversário de Jesus. O aniversariante, às vezes, ele é esquecido, porque ele se tornou uma peça de marketing no mercado. E as pessoas festejam e fazem tanta festa, tanto presente, e esquece do aniversariante. Lembre-se de que a festa do Natal é a festa do nascimento de Jesus. E que todas as famílias possam se confraternizar. Aqueles que tiveram suas diferenças acentuadas aí nesse ano, que agora aproveite esse momento de sensibilidade para fazer as pazes e mude, né? Que a gente consiga fechar um ano com chave de ouro. Para nós lá na Seara foi um ano maravilhoso. Muitas conquistas, muitas vitórias. E eu desejo que Jesus e o Pai abençoe a todos e que todos possam dizer a mesma coisa. Bom, só temos que agradecer a sua presença, Rui, que... Obrigado, eu que agradeço. Você é porque eu costumo, além de eu admirá-lo, né, como amigo, eu acho que todo o povo santista, né, que conhece você tem essa admiração, esse carinho pela pessoa que você é, e você mostrou um pouquinho do Rui, né? Eu sei que tem coisas que você não falou por modéstia, mas a gente sabe que é muito mais que isso. Hoje você, dentro da tua família e do Seara, é uma referência realmente. Você é um líder nato. Você é um líder nato. Você é muito gentil. Não, eu não sou gentil, sou realista. Então você é um líder nato, basta ver, que nem você mesmo comentou. Bom, eu sei que até é entendente, que você ficou meio sem graça. O Seara, divisor de água, antes do Rui e depois do Rui. É uma realidade, todo mundo reconhece isso. E que Deus, né, continue te abençoando, e te dê essa longevidade que tu tanto quer, né? Porque afinal de contas nós precisamos, eu digo nós, não só o pessoal do Seara, mas nós, seus amigos, precisamos disso, né? E nossa gratidão por estar presente aqui. E você aí, muito obrigado por ter aberto o espaço para que nós pudéssemos entrar em suas casas. Que Deus, nosso Pai, abençoe cada vez mais. E até a próxima, se Deus quer,
Até a próxima. Fique com Deus. Santos, nossa mistura que inspira. Mistura santista e despertando consciências. Cultura, reflexão, programação inclusiva e eventos. Obrigado, ouvintes e comunidade santista, por cada participação e conexão. Encerramos essa jornada, mas o diálogo continua. Siga e compartilhe para manter a consciência desperta.